Fala galerinha, tudo tranquilo? Seguindo nossas dicas aí, eu montei um set de polimento manual para vocês e eventualmente a gente tem a pintura riscada. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou nem com refletor, estou com uma lanterna normal de LEDs aqui, ó, só para mostrar para vocês como a gente consegue trabalhar isso sem uso de uma politriz ou um mecanismo tão avançado de polimento. Quando você fizer o polimento, você eventualmente vai se deparar com esse tipo de situação aqui, que alguns riscos maiores da pintura do teu carro eles não saíram no polimento. E aí, Rodrigo, como é que eu vou trabalhar isso? Sempre depois do polimento. Pré-requisito: você vai passar o dedo nos riscos. Você pode até passar a unha com uma sacolinha plástica aqui, para você não riscar mais a pintura. E você vai tentar identificar se esses riscos eles são sensíveis ao tato ou não. Se eles não forem sensíveis ao tato, eles vão sair no processo de lixamento. Se eles forem sensíveis ao tato, você consegue amenizar esses riscos, porém você não consegue remover eles. E provavelmente quando você estiver bem próximo à peça, olhando bem atentamente, você ainda vai ver os riscos presentes na pintura. Segundo pré-requisito para você trabalhar um processo como esse aqui: fez o polimento, o risco não saiu, não é sensível ao tato. A pintura ela deve estar em bom estado, pessoal, porque o lixamento ele é bem agressivo, então você desbasta bastante da tinta PU, como é esse caso aqui, ou do verniz PU numa pintura automotiva. Então o lixamento ele é muito agressivo e você acaba desgastando bastante a pintura, e isso se traduz lá na frente em menor capacidade ou menores chances de você remover riscos ou revitalizar a pintura com o polimento, tá? Então esse aqui, envolvendo o lixamento, é o mecanismo mais agressivo de você fazer o polimento da pintura. Se você não tem confiança, não sabe se a pintura está em bom estado, não faça esse processo aqui. Porém, se você tiver uma peça boa, um carro bom de pintura, sem que ela esteja queimada, enfim, esse tipo de defeito aí, você consegue trabalhar o lixamento e o polimento depois para remover esse tipo de risco aqui. Mais um pré-requisito: se você estiver trabalhando numa pintura queimada, não faça o lixamento, porque a pintura queimada normalmente ela está muito desgastada, ela está muito degradada já da ação do tempo. Se você lixar, você pode correr o risco de queimar a pintura e você vai necessitar de uma repintura para corrigir isso. Então, numa pintura queimada, faça o polimento antes, e se você tiver riscos como esses aqui depois do processo de polimento, não recomendo que você faça o lixamento. Se você fizer, faça com o máximo de atenção possível, utilizando uma lixa mais fina, que não vai ser o caso da que a gente vai utilizar no vídeo. Bom, eu vou mostrar para vocês então o processo do lixamento utilizando uma lixa 2000. Rodrigo, você sempre fala na Trizact e lixas mais finas e até mesmo a P2500. Porém, esse kit ele é composto dessa lixa para fazer a etapa do lixamento, e até por ser uma lixa mais fácil de você encontrar na sua região, sem que você tenha que recorrer à internet ou ficar caçando esse tipo de lixa mais fina, a gente vai utilizar uma lixa mais grossa para vocês verem como é possível, utilizando esse set de produtos, fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou fazer aqui o lixamento localizado com um taco de borracha macio. Vou estar mostrando para vocês o processo da remoção do risco, e eu não vou utilizar o refletor, eu vou continuar utilizando essa lanterna aqui para mostrar realmente um processo simples e mais caseiro para vocês. Bom, estou tentando trabalhar bem próximo da realidade de vocês aí. Então é interessante que você esteja num lugar bem iluminado, afaste o carro, até eventualmente você pode fazer esse processo no sol. O lixamento ele não requer que você esteja fazendo isso numa área sem exposição ao sol. Então aqui está o nosso taco de borracha. Então, com a lixa devidamente presa, fixa no taco aqui, a gente vai prosseguir com o lixamento, sempre no sentido contrário ao risco, sem exercer força no taco e na lixa no momento que você estiver lixando. Por que disso? Para você não marcar muito a pintura com a lixa. Borrife água diretamente na lixa e sobre a pintura também, sem excesso.
Se você porventura notar que a lixa está agarrando no risco, é sinal que ele é bem profundo. Então você vai lixar pouco e vai tentar somente amenizar a situação. Lixa um pouquinho, faz o polimento, lixa mais um pouquinho se for necessário. Então aqui eu lixei um pouquinho, eu vou limpar o máximo possível de vezes a peça e lixar o mínimo possível para mim remover o risco, para que eu não tenha um desgaste excessivo do verniz ou da tinta PU em tom sólido que a gente está reparando. Lixou um pouquinho com o próprio taco, você pode borrifar água sobre a pintura e escorrer essa água. Para concluir então o processo de lixamento, você pode vir com a lixa depois no outro sentido, para você dar uma refinada e deixar o lixamento um pouco mais aveludado. Se você não isolar com fita crepe automotiva, vai acontecer o quê? Nas bordas do lixamento vão ficar algumas marquinhas de lixa, alguns riscos de lixa. Por mais superficiais que eles sejam, você vai ter que dar atenção para eles no momento do polimento. Remover bem esses risquinhos, essas marquinhas aqui, porque isso aqui é oriundo de um lixamento um pouco grosso. E quando você não está lixando a peça inteira e você não isolou com a fita crepe, isso aqui pode acontecer. Então dê bastante atenção nesses risquinhos aqui que ficam nas bordas no momento que você efetuou o lixamento. Aqui a gente já removeu praticamente os riscos. Ele ficou bem suave nessa parte aqui, não vou insistir muito. Dá para lixar um pouquinho mais, mas não convém que vocês insistam muito no lixamento quando notarem que o risco ele ficou aparente ainda após o lixamento. O restante saiu tudo praticamente aqui. E depois que você efetuou o lixamento, a gente vai começar o polimento propriamente dito, com o handpad, a boina laranja e a massa de polir para remover as marcas da lixa que a gente causou nesse processo aqui. Essa primeira etapa do teu polimento, então, você vai utilizar a boina mais agressiva, que ela é mais rígida, e você vai efetuar o polimento com a massa de polir até você remover por completo as marcas da lixa. Agora é interessante realmente utilizar a lanterna ou uma boa fonte de iluminação. Você pode aplicar a massa diretamente sobre a espuma, sem muito excesso. E no meu caso aqui, como a tinta é PU, ou seja, não vai verniz, ela por si só já possui o brilho, ela vai acabar se manchando de preta, ou seja, a boina vai ficar manchada de preta, que é a cor da peça. Então vamos lá. Você pode exercer pressão moderada e fazer o polimento. Esse processo aqui eventualmente pode ser feito até com algodão para polimento. Aqui como é que está saindo a boina. Então aqui a gente já faz a remoção do excesso do produto com microfibra. A gente dá uma inspecionada na peça. Bem marcado ainda. Então agora aqui o segredo é ir trabalhando nas áreas onde a gente ainda tem as marcas de lixa. Essa aqui é a etapa mais demorada do teu processo. Mostrando aí então para vocês, pessoal, os riscos eles já sumiram da área que a gente poliu. Agite o produto antes de utilizar. Pingue algumas gotas diretamente na boina. Esse é um produto bem mais fácil de você aplicar do que a massa.
que ele não agarra tanto na peça. Então você vai polir até você eliminar ao máximo os riscos circulares mais fortes e ver que existem riscos circulares um pouquinho mais suaves para você continuar para a próxima etapa. Já na nossa etapa final aqui, pessoal, utilizando a boina ilustradora macia preta, a gente vai utilizar o mesmo produto, aplicando da mesma maneira que a gente fez com a boininha amarela. Sem exercer muita força, com bastante suavidade aqui agora. Tomando cuidado para o produto não secar. Feita essa etapa, então, é só partir para a proteção. É interessante que você lave a peça para verificar se o polimento foi feito adequadamente. Uma fina camada de cera de carnaúba. E após cerca de 5 minutos você pode remover a cera. A gente vai remover a cera com uma face limpa da microfibra. Nossa boina laranja foi usada com a massa de polia que mais sofreu no processo. Já a boina amarela com composto ilustrador, baixa carga abrasiva. Por fim, a nossa boina de espuma preta, macia para lustro, em conjunto com o ilustrador também. Para fazer a lavagem, pessoal, água com detergente neutro, secagem à sombra, eventualmente até água morna, mais próxima de quente, porém sem excesso, para você não ter problema de descolamento de velcro. E o mesmo se aplica às microfibras. Especialmente as microfibras, com os da carnaúba em pasta, é interessante que você utilize a água próxima a quente, morna, para você dissolver um pouco da carnaúba e dessa oleosidade da cera. Se você quiser mais detalhes sobre o processo de lavagem, basta acessar o vídeo que vocês estão vendo o link agora aí. Então, para pequenos reparos, o mecanismo funciona bem. Você pode utilizar uma lixa mais fina. No nosso caso, que a gente tem disponível é a 2000, mas o ideal seria sempre utilizar uma lixa mais fininha, para você não ter tanto trabalho com a boina laranja e a massa de polir. Processinho demorado, mas que vale a pena para pequenos reparos, como vocês viram no vídeo. Ele é bem útil para você não ter que recorrer a um processo de repintura, retoque, ou enfim, comprar uma politriz só para fazer esse processo. E outro detalhe interessante é que esse set aqui se aplica ao polimento e recuperação dos faróis automotivos também. Então não é só para pintura. Ele pode ser utilizado nos faróis, eventualmente em qualquer polimento em peças plásticas de acrílico aí que você precise reparar também, envolvendo ou não a etapa do lixamento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Um forte abraço e até o próximo.